Hoje, caros filhos, a igreja celebra essa solenidade, a solenidade de Pentecostes. É o final do tempo pascal, é o envio do Espírito Santo, mas não é só isso. Quando celebramos algo, seja um santo, seja uma ocasião específica da igreja, é necessário que conheçamos de fato o porquê daquilo. E não simplesmente, tem todo ano. É isso aí. Mas onde está o fundamento? Qual é a base? O porquê daquilo? Como começou? É necessário que conheçamos. Em relação a esta solenidade, saberemos responder? O que é Pentecostes? Alguns talvez digam, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está ali, desce. Sim, mas tem mais. O fundamento é mais. Primeiro, Pentecostes não é uma festa que tem seu início com o cristianismo. Tem muito mais. Ela começa já no tempo dos judeus. Mas para entendermos essa dinâmica é necessário entendermos os judeus. Quem eram esses? Era um povo formado por Deus a partir de um homem que era nômade. Não tinha base, não fixava sua casa em um lugar. Tinha muitos rebanhos, mas não era um povo agrícola. Sua primeira fixação se dá por 400 anos no Egito. Mas só. Depois o povo é libertado. No Egito, durante muito tempo, fica como escravo. E o Senhor, Ele faz com que eles saiam. Com que eles saiam daquela escravidão, dá a eles uma terra. A partir desse momento, o povo passa por uma mudança. Agora, eu não vou catando de ponto em ponto. Agora eu tenho um lugar fixo. Agora eu tenho um lugar que é meu. E diante disso, deste lugar dado por Deus a este povo, para se fixar, ele sai produzir comida, que o povo não vai viver só de carne. Então, passa a cultivar a terra. Hoje é uma festa nesse sentido, agrícola, porque é a festa dos frutos. Mas também é um sentido de retribuição, de consciência. O que eu tenho não é meu. Deus me deu. E aí eu devolvo a Ele, porque é dele. É isso que depois vai ser desenvolvido e é um dos fundamentos do dízimo, por exemplo. É de Deus. Então eu dou a Ele, eu devolvo a Ele uma parte, as primícias dos frutos. E vemos esta festa ser expressa em vários momentos na Bíblia. Pablo, eu nunca vi falar de Pentecostes na Bíblia, a não ser nos Atos dos Apóstolos. Aparece, mas não com este nome. Quando que aparece? Aparece quando fala a festa das semanas, as 7 semanas após o início após a colheita. A festa das semanas é Pentecostes. 50 dias. Isso que significa? A festa das tendas. Por que tenda? Porque o povo ia de longe para colher. Não ficava indo e voltando para casa. Então eles se fixavam em tendas na plantação. Mas, ao mesmo tempo, é o sentido de relembrar um outro fato. Que outro fato? O grande fruto da libertação. E qual é este fruto? O sentido de povo. Porque um povo não é simplesmente um conglomerado de pessoas que pertencem à mesma família.
É mais. Um povo, ele tem uma terra, o povo tem uma lei que o constitui, que o rege, o qual eles obedecem, o qual eles seguem. Tem princípios. E quando se dá este sentido de povo? No Sinai. 7 semanas após a libertação do Egito. 50 dias após a travessia do Mar Vermelho, eles chegam ao Sinai. E chegando ao Sinai, o Senhor dá a lei. Esse sentido que vem depois, na estruturação de Israel, manifesta também esse sentido desta festa. E como o povo ficava? Ao relento? Em tendas. Que remete também a esse sentido da festa das tendas. Como o povo estava. Padre, mas só aí tem nada de cristão agora? É só judaico? É um eco do judaísmo? Não. Porque o Senhor se aproveita disso. E a gente vê isso na primeira leitura. Por que tem tanta gente em Israel? Medos, alamitas, da Mesopotâmia, do Egito, da Panfilha, e Deus sabe mais de onde. Porque eles estavam lá por causa disso. E o Senhor quis se utilizar disso para dar um grande fruto. Essa plenitude que vem com o Espírito Santo, com o defensor que Cristo promete, que o Pai envia, que Ele envia para nós, para a sua igreja, para que diante daquela igreja nascente muitos busquem o Senhor. Então, é neste dia, 40 dias após a ressurreição, o Senhor sobe aos céus. 2 quintas-feiras atrás. Celebrávamos no último domingo, mas porque foi transferido. Mas oficialmente é na quinta anterior. E durante esse tempo, se passa nessa espera, nessa expectativa, nesta preparação, para que o Espírito Santo venha. E ele vem como? Ele vem para fazer aquilo que Deus quer. E o que o Senhor quer? Ele quer incendiar. Padre, mas não é isso que está na Bíblia. Nosso Senhor repreende São João quando ele quer meter fogo nos samaritanos. Que João quer mandar fogo num sentido destrutivo. Quer mandar fogo num sentido mundano. Este fogo que queima, que destrói. Não é este fogo que o Senhor quer mandar. Porque Ele quer mandar. E Ele mesmo diz: Igren venit mitere in terra et quid volo. Eu vim lançar fogo sobre a terra, e que quero eu, senão que ele já seja ateado. É hoje que ele ateia este fogo. É hoje que ele envia este fogo para nos transformar, nos incendiar, nos restaurar. E como vemos isso, a própria sequência que ouvimos hoje nos mostra. É a chama que crepita em nossos corações. É o fogo que faz com que o frio se aqueça, que transforma, que muda. E como muda? Muda porque o Espírito Santo tem isso. E por isso, o Senhor, querendo transformar, Ele o envia. E por isso rezamos assim no Salmo: enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Renovai a tudo, também a nós. E por que essa renovação? Para que aprendamos aquilo que somos. Vivamos como aquilo que somos. E o que somos? Somos filhos.
É isso que São Paulo deixa bem explícito na segunda leitura. Somos filhos de Deus e devemos aprender a viver como filhos de Deus. Não somos escravos. Não somos qualquer um. Somos filhos. Mas às vezes nós não nos portamos assim. O Senhor quer esta renovação, esta transformação para toda a sua igreja, para todo mundo. Ele quer esse ato de conversão, de amor. E por isso, o Senhor que vem para manifestar o seu amor, para manifestar este caminhar, para nos ensinar, Ele promete: eu vos enviarei um outro paráclito, um outro defensor. E por que Ele envia? O Espírito Santo tem duas funções, que Nosso Senhor deixa explícito no Evangelho de hoje: ensinar e recordar. Ensinar a que sejamos filhos, e sendo filhos, que saibamos fazer aquilo que o profeta Joel dizia na liturgia de ontem, que devemos anunciar, profetizar a verdade, anunciar a vontade de Deus no mundo, com as nossas vidas. Ele vai nos ensinar a isso, vai colocar as palavras acertadas nos nossos lábios, para que possamos fazer aquilo que é da vontade de Deus. E por isso mesmo vai nos recordar a sua vontade, o seu querer de transformação. Por isso Deus o envia, por isso o Pai o envia, por isso nosso Senhor Jesus Cristo o envia. Envia a toda a sua igreja, a igreja nascente, que ali estava no cenáculo, reunida, mas envia a cada um de nós, a cada dia, hoje, para nos transformar. E Ele vem hoje, neste dia, pois que é um novo Pentecostes para nós. E querendo isso, Ele nos questiona. Hoje é a festa dos frutos. Quais são os frutos que nós aqui estamos para apresentar ao Senhor? Quais os frutos que nós temos para entregar a Deus? Quais os frutos de conversão ao longo destes 50 dias em que experimentamos o ressuscitado? Eu vim mais à igreja? Eu busquei rezar mais? Eu busquei ouvir mais? Eu me empenhei na minha transformação, com a minha paciência, no meu testemunho com os outros, no meu trabalho, na minha casa, com meus amigos? Eu consegui cortar com aquilo que me afasta do Senhor? Quais são os frutos? Quais são os frutos da nossa conversão, da nossa transformação? O Senhor quer saber de nós, porque Ele quer inscrever em nós, com o seu fogo, a sua lei. Não mais em tábuas de pedra. Ele quer inscrever nos nossos corações, para que não se apague, para que não seja frio, mas para que estejamos sempre aquecidos com o seu amor. Este fogo que o Senhor quer atear, Ele quer fazer com um ato de transformação. Não sei se tem alguém aqui que seja especialista em metais, mas o metal, ele se corrói. E aqui na nossa região é fácil ver, né? Chegar um pouquinho perto ali da lagoa, rapidinho a maresia vai destruindo tudo. Com água, com a maresia, com o vento, ele vai oxidando. E como se restaura o metal? Colocando no fogo.
porque quebra aquelas propriedades. Faz ele voltar ao que era. Só que quando o metal é aquecido para ser restaurado, há um momento que ele está tão aquecido, que ele e o fogo se confundem. Você não sabe o que é uma coisa e o que é a outra. Se parece tanto, está incandescente a um ponto de é fogo. É isso, é essa restauração, é isso que o Senhor quer fazer conosco hoje. Ele quer que sejamos um metal que junto a Ele se aqueça, de modo a que se pareça com Ele. Esteja de tal forma unido a Ele que se confunda com Ele. Diante do amor, diante do empenho, diante da transformação. Essa é a restauração que o Senhor quer para nós. Mas para sermos restaurados, cabe duas coisas: querer e deixar. Querer de fato. Ah, Padre, eu quero. Será? Como você quer? Tem uma linha que divide o nosso querer. Nosso querer pode ser muito fraquinho e ser só da boca para fora, mas a partir daquela linha para cima, esse é um querer de verdade. E que querer é esse? Quando a gente quer, como um avaro quer o seu ouro. Uma pessoa avarenta, como ela deseja e cobiça e quer a sua riqueza. Você quer dessa forma? Como uma mãe anseia estar do lado do seu filho. Como ambicioso, quer as honras, ser elogiado, ser aplaudido. Como um jovem mundano, que é o seu prazer, e luta pelo seu prazer superficial. É assim que a gente quer? É assim que a gente busca o Senhor? É assim que a gente se deixa transformar pelo Senhor? Porque se não for assim, então eu não quero de verdade. Se eu quero dessa forma para mais, aí sim, eu quero e deixo o Senhor me transformar. Mas se eu quero, não é para tanto, né? Então não quero. É só da boca para fora. A gente tem que querer que o Senhor queira nos transformar de verdade, porque assim Ele vai nos transformar, assim Ele vai nos incendiar, assim Ele vai nos fazer iguais a Ele, nos transfigurando a sua imagem para o mundo, para que possamos ser verdadeiramente como os círios no meio do mundo, anunciando, dissipando as trevas, mostrando a luz de Cristo. É essa a nossa missão, é assim que somos filhos, é isso que o Senhor quer de nós. Os santos, eles quiseram desta forma, ou mais, e por isso são santos. Mas dentre todos estes, existe um que quis mais que todos, um que se deixou mover mais que todos, a Virgem Maria. Por isso, ela tão jovem, deu seu sim, definitivo, de querer. E por isso foi e recebeu o Espírito Santo, foi coberta por Ele, e gerou no seu coração, em seu ventre a palavra. E por isso ela estava no cenáculo, junto aos apóstolos, para ensiná-los a querer e a deixar que o Espírito haja neles. Nós estamos neste cenáculo junto a ela. Devemos também nós nos deixar tocar, nos deixar ensinar por ela, para querer de verdade esta transformação e assim desejar aquilo que o Senhor quer de nós. Deixar que este fogo nos preencha, nos queime, nos transforme, para sermos cada vez mais como o Senhor quer, iguais a Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.